Boa noite a todos. Antes de começar, nunca é bom começar com desculpas, mas vou ter que pedir desculpas em nome do presidente da ABCIP, que estava programado para estar aqui com vocês hoje, mas infelizmente, ou talvez felizmente, em função da dinâmica do mercado, ele teve um outro compromisso e não teve condições de chegar a tempo. Então, a gente vai falar um pouco aí sobre crédito imobiliário. É claro que, para a grande maioria de vocês, não vou apresentar novidade nenhuma. O que eu procurei fazer foi sistematizar algumas coisas em relação ao crédito imobiliário, como já foi colocado, mostrar um pouco do histórico e também mostrar os fatores que levaram ao momento que a gente está vivendo hoje, que, apesar da crise que se instalou no ano passado, o crédito imobiliário continua com números bastante positivos. Já me falaram que as coisas são bem informais, então vocês podem interromper a hora que vocês quiserem. Se de repente alguma anotação, algum conceito não ficar muito claro, sintam-se em casa, né? Também queria parabenizar aí o Cresce pela Quarta Nobre, pela presença maciça que eu estou vendo aqui num final de tarde, e acho que comprova o sucesso não só das palestras que já existiram, como as próximas que eu estou vendo aqui também são bastante interessantes, e espero que a minha não sirva para desestimular as futuras, né? Então, crédito imobiliário no Brasil. Antes de falar de Brasil, passar basicamente por esses três tópicos. Está meio difícil de ler, né? Está meio embaçado, mas contexto internacional. É importante mostrar o Brasil, né, e outros países, a evolução e expectativas que o setor financeiro está imaginando para os próximos anos. Em termos de crédito imobiliário, em termos de Brasil, é um indicador que sempre se apresenta e é muito comentado na imprensa. É um famoso conceito que existe, crédito imobiliário sobre PIB. Então, aqui tem os principais países, principalmente da Europa, e alguns... nunca funciona aqui, né? Deu problema aqui, é minha. Tentar fazer com esse daqui sem mudar. Qual é o botãozinho? Atrás. Perfeito. Ou seja, essa aqui é uma relação que mede o quanto o país tem de crédito imobiliário em relação ao PIB. E a gente observa, por exemplo, países como Holanda, o crédito imobiliário é exatamente o que o país produz durante um ano. O saldo do crédito imobiliário é o que o país produz durante um ano. Outros países, Espanha, 60%, Brasil, 2,9%. Né? Perdendo, inclusive, para alguns países que tinham tradição não capitalista, mas mais tradição socialista, estão hoje com uma relação crédito imobiliário PIB superior ao Brasil. Tinha outros, Estados Unidos está hoje em torno de 65%, 70%. Né? Não, significa o seguinte, que para pagar todas as dívidas que as pessoas têm com imóveis, usariam a produção daquele ano para isso, quando representa 100%. Isso. O Brasil, nós divulgamos, acho que foi ontem, saiu a relação crédito geral, né, crédito, todos os tipos de crédito em relação ao PIB, o índice foi 45%, considerando todo o crédito como pessoa física, 45%. Muito pouco, se a gente considerar que esses países só crédito imobiliário ultrapassam esses níveis, né? Então, o Brasil está aí num processo de crescer crédito, e o segmento que tem para viabilizar o crescimento do crédito de uma forma geral é o famoso crédito imobiliário, né, que está inserido na atividade de vocês. Por outro lado, apesar do índice, todo o índice, eu sou economista, eu gosto de falar dos percentuais, mas todo o índice ele tem os aspectos positivos e negativos, né? É claro que o fato de o Brasil ter uma relação de apenas 2,9% do PIB também
nos permitiu sair dessa crise agora sem grandes transtornos, né? Coisa que não aconteceu, por exemplo, aqui na Inglaterra, 86%, na Espanha, com 60%. Então, quando vem a crise setorial, aqueles países que estão com aqueles carregados naqueles ativos acabam tendo problema. É o caso, por exemplo, dos Estados Unidos, que lá foi aí uma crise por vários motivos. Perfeito. Desculpe. Eu quero dar uma sugestão, não é pergunta, não, sugestão, antes de mais nada agradecer a sua presença, para que os companheiros colaborem e façamos as perguntas no final da palestra, para que nós possamos organizar. Porque primeiro que não se fala no microfone e não é transmitido no ar, né? E também para nós organizarmos a nossa palestra. Essa é a minha sugestão, por gentileza. Desculpe, a culpa foi minha, eu que provoquei aí Muito obrigado. A pergunta aí. Então, ou seja, voltando aqui, nós temos realmente aqui um espaço grande para crescer. Então, a expectativa que existe em relação ao crédito imobiliário realmente é voltar a ter níveis mais compatíveis. Por exemplo, México, que é um país da América Latina, Chile, estão aqui com mais de 13%, 18%. Né? Outros países têm relações bastante positivas em relação a isso. E nós vamos também, vou passar aí ao longo dessa apresentação, mostrar o porquê que nós estamos nessa situação. Acho que boa parte de vocês conhece os motivos, mas a gente vai tentar tocar neles aí sobre isso. Também, em relação, uma coisa que eu queria mostrar também, em relação aqui a esse percentual aqui de 2,9%, na realidade, esse aqui é um número que diz respeito somente ao crédito que os bancos dão, né, a pessoas físicas. Não tem aqui as operações com recursos do FGTS, ou até alguns créditos, não sei se alguém conhece aqui, uns créditos que foram transferidos para a Engea, foram transferidos da Caixa Econômica para a Engea. Exatamente. E pelo fato de eles terem saído da Caixa, saíram do sistema financeiro, entraram numa empresa não financeira, esse montante não é computado para esse conceito. Mas, de qualquer forma, mesmo somando os dois, a gente chegaria aqui no máximo a 5%, que continuaríamos aqui na rabeira desse gráfico, não conseguiríamos uma colocação melhor, né? Também para mostrar a importância do crédito imobiliário ou o crédito vinculado a imóveis, um trabalho feito pelo Standard Poor's em 2005 avaliou que, em termos mundiais, 70% do crédito, que na época estava em 17 trilhões de dólares, tinham a ver com imóvel. Então, só para mostrar a importância do setor imobiliário na composição de crédito e o Brasil fora desse processo, que acho que ele vai entrar agora mais para frente. Então, em termos mundiais, só para situar como é que está o Brasil em relação ao mundo. Estamos em níveis bastante baixos quando se compara com qualquer país do mundo. Em termos do sistema financeiro, acho que todo mundo conhece como começou o sistema financeiro. Temos um modelo que a gente chama de um modelo de crédito direcionado, criado lá em 64, onde as principais fontes de recursos, FGTS e a poupança, que é o SBPE, né, fontes exclusivas para financiar recursos, financiar operações de crédito imobiliário, ou produção ou aquisição, e dentro de cada uma dessas duas fontes de recursos tem exigências que os operadores, os bancos e a Caixa Econômica têm que cumprir. É um sistema altamente regulamentado. Do lado de cá, nós temos o Conselho Curador, que dita todas as regras que os bancos e quem dá crédito imobiliário tem que observar na concessão de um crédito. Os parâmetros são todos ditados pelo Conselho Curador do FGTS, cujo presidente é o ministro do Trabalho. Do lado de cá, nós temos o Ministério da Fazenda, Conselho Monetário Nacional e Banco Central ordenando, ditando as regras de como se deve operar no crédito imobiliário,
parâmetros, renda, se bem que recentemente houve alguma flexibilização, mas que tipo de operação pode ser feita, qual é o valor máximo do imóvel para enquadrar aqui em âmbito do SFH ou não âmbito do SFH, essa coisa que vocês, faz parte do dia a dia quando vocês querem financiamento, às vezes o imóvel R$600 mil, porque é que a taxa é diferente, exatamente são limites que os bancos têm que observar. Então, atualmente, o que caracteriza uma operação âmbito do SFH, onde os bancos que captam, se tiverem 100 de poupança, tem que ter 52 em financiamentos nessas operações, hoje são imóveis cujo valor é de até R$500 mil e o financiamento vai até R$400 mil. Se o imóvel atender esse requisito, um dos aspectos é que a taxa de juros não pode superar 12%. Então, pode ser abaixo de 12%, e é o que está tendo hoje no mercado. Quando a operação não se enquadra nesses limites, aí é uma operação de carteira hipotecária que pode, no passado mais, agora acho que é muito difícil encontrar, ter taxa superior a 12%. Atualmente, eu creio que o mercado, em termos de financiamento imobiliário, mesmo na carteira hipotecária, a taxa não é muito diferente de 12%. Tá? Então, se o banco não tiver os 65%, e não tiver os 52%, e os dois são requisitos que devem ser observados conjuntamente, o banco é penalizado e recolhe o recurso que falta ao Banco Central e não tem remuneração, porque a remuneração lá é pela TR. Então, tem uma penalização, o banco tem que... E essa fotografia é feita mensalmente. Mensalmente, o Banco Central verifica, banco por banco, como é que ele está em termos disso aqui. Tá? Então, o Banco Cap tem um saldo de 100 de poupança, ele tem que ter 30 recolhido ao Banco Central, em termos de compulsório, e tem que ter, no mínimo, 65% em financiamento imobiliário, que tem que ter, no mínimo, desse 65%, a composição 52%, no mínimo, em operações que se enquadrem no âmbito do SFH. Do lado de cá, não tem o direcionamento, tem orçamento. O conselho curador do fundo, a cada ano, ele fixa o orçamento de aplicações que devem ser feitas para o ano seguinte. É um orçamento plurianual de 4 anos e a cada ano tem o seu específico. Tá? Então, e também aqui, todas as características das operações, se pode ser imóvel novo, se pode ser usado, qual é o valor do imóvel, depende de cidade, tem toda uma legislação por trás que tem que ser observada. Além desses dois órgãos aos quais estão vinculados o FGTS e o SBPE, temos também a política de habitação definida aqui pelo Ministério das Cidades e Secretaria Nacional das Cidades, e acima temos um conselho, não dá para ver, né? Conselho das Cidades. Neste conselho, eu integro este conselho aqui, o doutor José Viana também é um dos representantes desse Conselho das Cidades, que dá as diretrizes da política habitacional, que depois vai ser definida pelo Ministério das Cidades, pela Secretaria Nacional da Habitação. Então, isso tem vários fóruns de debate. Esse Conselho da Cidade ele tem cerca de 80 representações, desde movimentos populares até os segmentos que estão envolvidos no processo. Então, aqui a questão da habitação ela é muito discutida. Mostrando também um pouco de números e gráficos, nós temos nesta linha vermelha aqui, são os números de unidades financiadas em termos acumulados desde a criação do sistema aqui em 64. No vermelho, com recursos do FGTS, e no azul, com recursos da poupança. Ou seja, em 45 anos foram financiadas cerca de 10 milhões de unidades, nesses 45 anos. Depois eu vou passar cada uma dessas fases, mas vocês observam que a curva ela teve uma inflexão aqui, principalmente no início dos anos 80, é um sistema que vinha num crescente muito positivo, ou seja, essa curva, na verdade, ela deveria estar por aqui,
ao redor das 20 milhões de unidades, e não as 10 milhões que tem hoje. Isso também justifica um pouco o porquê termos um déficit habitacional em torno de 7, 8 milhões de unidades, né? Houve aí alguns problemas que afetaram o sistema e que levaram à situação de quase paralisação aí por um bom período. Na fase de criação, praticamente foram editadas todas as normas gerais que estabeleceram as condições para o modelo operar, né, desde a criação do BNH e das companhias da Sociedade de Crédito Imobiliário, a lei das incorporações, ou seja, toda a regulamentação da cadeia de poupança, o FGTS, foi tudo regulamentado até 68. Então, em 68, tínhamos um modelo, que a gente poderia dizer, um modelo fechado, inclusive com o famoso FCVS, para garantir aos compradores de que, após o pagamento da última prestação, alguém, se sobrasse saldo do devedor, alguém pagaria a conta, né? E se é um fundo do Tesouro, esse alguém somos nós, toda a sociedade. Depois eu vou falar um pouco também sobre isso. Então, ou seja, tivemos um modelo estruturado. E, no caso do FCVS, ele foi estruturado para aceitar uma inflação em até uns 30%, 40% ao ano. Foi um fundo criado que, dentro desses níveis, não haveria responsabilidade a ser assumida por ele. A década seguinte, apenas no início aqui dos anos 71, tivemos duas normas que impactaram o modelo, que foi a saída do BNH. Ele operava diretamente, passou a ser um banco de segunda linha, apenas repassador de recursos, operando através dos demais agentes financeiros, principalmente de recursos do FGTS, e tivemos aqui a criação da Lei 5741, execução judicial. Até que não tem nenhuma, não saiu nenhuma norma, saíram várias normas, mas nenhuma que tivesse impacto muito positivo. Por quê? Muito fácil explicar. Porque nós éramos a China nessa década. O Brasil cresceu de 71 a 80, a época do milagre econômico, 8,7% ao ano. Então, quando a economia vai bem, quando os salários estão crescendo, tudo vai bem, e principalmente para o crédito imobiliário, né, para o mercado imobiliário, que são operações de longo prazo. Então, vocês vejam que aqui não houve necessidade de fazer qualquer mudança em termos normativos, o modelo estava se considerando bem enquadrado. E tivemos até, aqui nesses 3 anos, aqui, 80, 81, 82, só nesse período, construindo 2 milhões, ou financiando 2 milhões de moradias em apenas 3 anos. Foi o ápice do modelo, foi nessa época. Também, depois eu vou ter um gráfico ano a ano que vai deixar isso bem claro. Também nessa época, esse crescimento aqui não foi de graça. Alguns de vocês devem se lembrar, a partir aqui de 77, 78, 79, já começou a questão da crise econômica, a crise do petróleo, e uma das coisas que o governo, na época, tentou utilizar foi o setor da construção como um indutor, né, do crescimento para que amenizasse um pouco a crise. Então, houve alguns incentivos para que as operações, nesses anos, elas se desenvolveram bastante. Então, até 82, tudo bem. A partir de 79, houve uma mudança aqui, que não foi diretamente no crédito imobiliário, nem no mercado imobiliário, mas que teve um impacto muito grande e vai ser isso que vai desestruturar o modelo para frente. Foi, primeiro, o início da escalada inflacionária, né? E, segundo, a mudança da política salarial, que passou a ser semestral. E, nessa época, até eu já estava, entrei no sistema em 77, já estava aqui, eu digo assim, fomos incompetentes, ou seja, não tivemos a competência que os mutuários tiveram quando a situação ficou crítica, e eles reclamaram que queriam a equivalência salarial. Ou seja, aqui, o sistema financeiro devia ter dito, as prestações, os contratos prevêem equivalência salarial.
Se o salário passou para semestral, as prestações têm que passar para semestral. O que começou a acontecer? A partir de 79, salários semestrais, prestações anuais. O primeiro aumento, as pessoas consumiam com outras necessidades. Quando vinha o segundo aumento de salário junto com a prestação, que era o dobro, não tinha o salário não absorvia a prestação, né? E aí nós tivemos a fase seguinte, que foi uma fase de inflação muito elevada, que deixou o sistema realmente praticamente paralisado. Então, nós tivemos aqui vários planos econômicos, várias interferências nos contratos, vários motivos que, dentre as coisas dentre as resultantes disso aí, dessas intervenções nos contratos, com a escalada da inflação, eu comentei com vocês no início que o FCVS foi criado para uma inflação de 40% ao ano, ela passou a ser aqui 200%, 300%, 400% ao ano. Essa conta foi para aonde? Essa conta foi parar no nosso bolso. FCVS, 100 bilhões de recursos foi a conta que estamos pagando, né? Por quê? Porque, além da inflação, além da correção da inflação ter explodido, subreajustes das prestações, só para vocês terem uma ideia, olha o efeito disso. Isso aqui seria o seguinte: admitindo que a prestação fosse corrigida pelo índice de correção monetária normal, que, em função do aumento da inflação, não quitaria a dívida, geraria resíduo. Vocês imaginam o efeito, para onde a prestação que era 100, ou seja, ela ficou um quinto do valor, passou para ser um quinto do valor. Então, todos os contratos, praticamente, desse período, entraram no que se chama de amortização negativa. O valor da prestação não é suficiente nem para quitar os juros. Então, todos esses contratos acabaram resultando em responsabilizar o FCVS, um fundo que foi criado, que não foi criado para assumir resíduo da totalidade dos contratos. Foi criado para assumir, assim como todo seguro, um ou outro caso que se desequilibrasse, né? E realmente os planos econômicos eles acabaram gerando essa distorção. Mas, felizmente, a estabilidade econômica atual, ou seja, esse é um problema de passado. Mas é importante conhecer, para até existem algumas críticas, mas por que o sistema não financiou, ficou um tempo parado exatamente em função disso, né? Então, esse período, houve uma... Quer dizer, então, os anos 80 foram realmente de problemas para o sistema, né? O sistema entrou em fase de operações bastante reduzidas, mas também, nesse período seguinte, foi um momento de preparar o sistema, ou seja, readequar o sistema para que ele estivesse pronto e com todas as condições de atender, né, o crédito no momento em que as condições estivessem favoráveis, que é o que acontece hoje, né? Então, tivemos aqui, em 97, a criação da alienação fiduciária, 9.514, que está 19.000, mas é 9.514. Ela era um problema sério, essa questão das garantias, né? A hipoteca caiu em desuso, né? Em desgraça. Todo mutuário sabia da demora que levava para executar uma dívida, né? E aí existem casos, inclusive, folclóricos a respeito disso. A gente descobriu, por exemplo, um desembargador, me lembro, na época, acho que foi acho que foi 85, 86, um desembargador ficou indignado em Salvador, quando ele foi comprar o imóvel e disse comentou com o corretor: não, mas eu não quero financiamento, porque pode dar problema, depois não consigo pagar. E ele pegou um cartão de um advogado, não tem problema, só paga a primeira prestação e está aqui o advogado, só pode entrar, pode contratá-lo, que ele vai dar uma solução para o seu caso. Ou seja, então, caiu realmente no descrédito. Então, se criou a alienação fiduciária, que é um mecanismo que deu muito resultado e viabilizou todo o crédito para o setor automobilístico, né? Então, um instrumento que foi criado em 97,
E nessa lei também criou, buscando já alternativas outras, que não somente a poupança e o FGTS, de recursos para o mercado, criou o sistema de financiamento imobiliário, que seria um modelo, na época foi copiado do modelo americano, um modelo de securitização, ou seja, tentar trazer recursos do mercado de capitais também para o financiamento imobiliário, né? Ou seja, os bancos continuariam dando crédito, venderiam os créditos para as securitizadoras, e as securitizadoras emitem papéis, certificados de recebíveis imobiliários, e captam recursos do mercado. Então, essa lei foi muito, muito importante. Em 2001, houve uma série também de inovações implementadas por medida provisória, né? Patrimônio da afetação, criação da letra de crédito imobiliário, várias coisas que foram esses dispositivos foram depois consolidados aqui na Lei 10.931 em 2004. Então, ela consolidou o patrimônio da afetação. Essa lei também criou uma figura importante, que foi a figura do incontroverso, né? Ou seja, a gente costuma falar, o Brasil tem algumas jabuticabas, né? Essa é uma delas. Você precisa colocar na lei que, se você não está questionando um determinado valor, você tem que pagar aquilo. É a lógica, né? Ou seja, se você não está... Porque o que acontecia nas ações judiciais mutuárias, eu não concordo com o seguro. Para de pagar seguro, a prestação, o condomínio e IPTU. Era esse o procedimento. Então, essa lei foi... o que não está sendo controvertido tem que continuar sendo pago. Pois. Não precisa de uma lei, precisa colocar numa lei disso. E também, eu comentei com vocês que a alienação fiduciária foi criada aqui em 97. Mas só funcionou depois. E por quê? Porque em 2002 saiu o Código Civil, e o Código Civil ele tramitou no Congresso por 25 anos. E quando ele saiu, ele esqueceu, ou não foi colocado no Código Civil, a garantia pela alienação fiduciária. E aí começam os nossos advogados. Metade entendia que, se não está no Código Civil, não vale, e não foi referendada. A outra metade, não, mas está numa lei específica, vale. Ou seja, então... De novo, tiver essa lei 10.914, ela incluiu um dispositivo no Código Civil para dizer que a lei também é uma daquelas garantias no Código Civil. Aí, a partir daí, a alienação fiduciária se consolidou como um mecanismo de garantia. Eu até costumo brincar que eu não acho que ele seja um mecanismo de garantia, ele está se revelando mais um instrumento de cobrança, né? Pela dinâmica que ele de realização, né? A notificação ao mutuário inadimplente não é feita pelo agente financeiro, é feita pelo cartório. E as estatísticas têm demonstrado que pouquíssimos casos vão à execução final, à consolidação da propriedade em nome do banco e depois a leilão. Normalmente, a pessoa dá um jeito e acaba pagando a dívida. Então, ela está se revelando um excelente instrumento de cobrança. Mas é claro que também está, ela começou principalmente a partir de 2004, 2005, também estamos num momento econômico muito, muito propício. Também a gente tem que contrabalançar isso. Com certeza. Mas também é surpreendente, nós fizemos recentemente um levantamento, até para mostrar, será que é só o momento conjuntural que está levando a que a inadimplência na alienação fiduciária seja tão baixa, ou é realmente a característica do instrumento? Então, nós fizemos um levantamento nos anos de 2000, as operações contratadas em 2007 e 2008, com alienação fiduciária e sem alienação fiduciária. Conclusão: sem alienação fiduciária, o número de mutuários com mais de 3 prestações em atraso é 4 vezes superior à alienação fiduciária. Ou seja, as pessoas sabem que na garantia hipotecária, se atrasar, a justiça é mais demorada, né? Porque foi exatamente no mesmo período. Então, é isso. E houve apesar do patrimônio de afetação, ainda é um mecanismo que está sendo usado com muito pouco, não está sendo muito usado, é um mecanismo que ele protege aí as pessoas que compram os imóveis na planta, ainda, e isso foi uma resposta àquela questão que envolveu o Incol. Ele teve vários ajustes, mas ainda não é um mecanismo que tem uma
uma utilização ampla. Tivemos também aqui, acho que é até uma surpresa, né, para efeito de crédito imobiliário, né, uma lei permitindo operações com prestações fixas. Em termos de Brasil, acho que nunca ninguém imaginava isso, e hoje já tem cerca de 2 bilhões de saldo de operações contratadas com prestações fixas. Então, é um mecanismo que também está dando resultado. A última lei que nós tivemos é a famosa lei do Minha Casa Minha Vida, que foi um programa que ele não tem um impacto direto nisso que a gente chama nas operações de mercado, mas acho que ele foi um importante mecanismo para para sensibilizar as pessoas a continuar acreditando no mercado. Pelo menos é isso que a gente tem observando. Eu vi que vai ter aqui uma apresentação aqui num dia desse, acho que é dia 21 de outubro, veio uma pessoa da Caixa falar aí sobre o programa Minha Casa Minha Vida. Acho que também é um programa importante, porque acho que pela primeira vez, efetivamente, se coloca um programa de governo com subsídios explícitos para a sociedade saber quanto está dando para resolver esse problema habitacional brasileiro. É importante isso. No passado, o subsídio era via, vamos chamar assim, subsídio cruzado, né? As operações para baixa renda muitas vezes não tinham juros, porque uma operação mais elevada compensava isso. Então, eram subsídios dentro do sistema. Desse aqui, pela primeira vez, o governo está entrando aí com um volume expressivo de recursos a fundo perdido. É um programa que pretende, e também uma outra coisa acertada do programa, diferente de outros que a gente viu, não é um programa que tem um término, né? Tem que construir 1 milhão em um ano, não é isso, né? Tem que construir 1 milhão e está sendo feita, focado principalmente aqui para as famílias com até 6 salários mínimos. Tem aqui uma coisa de mercado. Tem algumas coisas, além do subsídio, que é um aspecto importante, também tem uma coisa inovadora, que é um fundo garantidor, né? Como forma, que é um fundo garantidor que vai dar cobertura tanto para a inadimplência do mutuário, se ele ficar em atraso, dependendo das condições, depende da renda. Esse fundo vai antecipar, não é que ele vai cobrir a prestação, ele vai pagar pelo mutuário as prestações e o mutuário paga depois. Então, esse fundo garantidor vai fazer isso. E, além disso, ele também vai bancar o seguro, que aí já desonera um pouco a prestação do mutuário, para que mais pessoas tenham capacidade de tomar crédito, principalmente nessas faixas aqui onde é possível crédito. Abaixo de 3, 4 salários, basicamente são populações que não têm que tomar crédito. Isso aqui acho que ele serviu, até aí no embalo da crise, mostrar que o governo está focado, não foi só essa medida que o governo adotou em relação ao mercado imobiliário, né? Por uma série de outras medidas, algumas linhas de crédito para construtoras e tudo. Então, acho que o mercado imobiliário ele acabou saindo fortalecido nesse processo. Como eu falei, né, é um modelo direcionado, basicamente, poupança e FGTS, e temos aqui algumas outras fontes alternativas que precisam ser exploradas, precisam entrar efetivamente no mercado imobiliário, porque são as fontes que têm prazo, né, compatível com os financiamentos. A gente consegue fazer no Brasil uma mágica, captar recursos em poupança com liquidez imediata. A pessoa pode depositar de manhã e sacar à tarde e fazer financiamentos de 20, 30 anos. Realmente é uma engenharia bastante complicada. Quando isso poderia ser feito via mercado secundário, com os CRIs, por exemplo, sendo colocados junto a fundos de pensão, a seguradoras, que têm recursos que tem prazo de saque bastante elástico. Falando em termos da quente poupança, existem hoje cerca de 233 bilhões, ou seja, o saldo dos financiamentos tem que corresponder a 65% desse montante. E aqui, só de curiosidade, mostrar como tem sido a movimentação entre depósitos e saques. Então, vocês já observam que nesses anos aqui, os saques foram bastante elevados. Tivemos aqui, em 2002, o fator Lula,
Na verdade, foram dois, o fator Lula e o fator, também houve uma mudança na forma de contabilização dos fundos de investimento. Eles tiveram que precificar, ou seja, contabilizar os títulos que eles tinham a valor de mercado, e vários fundos eram rentabilidade negativa. Então, várias pessoas, opa, que negócio, perder, não sacar nem o principal, não, então vieram para cá. Mas quando a situação se estabilizou, vocês estão vendo aqui, ó, ganhou 7, perdeu 8, então, basicamente, voltou ao normal. E estamos agora, a partir de 2006, aqui com um crescimento positivo, né? Isso é muito importante. E, inclusive, o fato desse crescimento estar positivo é o que tem levado às discussões aí, na imprensa em relação ao que fazer com a caderneta, tendo em vista a necessidade de reduzir um pouco mais a Selic, né, e qual seria a forma para que a poupança não fique com rentabilidade descasada do mercado, né? E o mecanismo que tem sido colocado aí, que aí a proposta ainda não foi apresentada, porque é uma situação complicada, seria tributar pessoas ou contas que tivessem saldo superior a 50 mil reais. Agora eu estou falando de 100 mil, uma proposta, me parece que acho que é uma posição do Francisco Dornelles. Hoje, desses 233 milhões, apenas 1% detém 40% desse montante. 1% dos depositantes detém 40% desse volume. E essas pessoas têm mais de 50 mil reais. Soa mal. Na realidade, a caderneta é uma coisa complicada, porque toda a regulamentação de caderneta está em lei, né? Os juros estão em lei, a forma de crédito dos rendimentos mensais está em lei. Então, qualquer mudança que tem que ser feita tem que passar pelo Congresso. E aí, realmente, é uma coisa complicada. Entre um projeto, nunca se sabe o que é que sai depois. Então, acho que... Mas, por enquanto, pelo menos, acho que eu até tenho um gráfico aqui mostrando isso, acho que está no próximo. Ou seja, a caderneta, ela, em 2000, ela detinha cerca de 18% do mercado. Em função daquelas perdas que a gente mostrou na tabela anterior, ela está com 11% do mercado. Então, perdeu bastante. Isso quer dizer que é menos crédito para o setor imobiliário, né? Acho que eu não tenho aqui, então se eu voltar. Pensei que tivesse colocado o gráfico aqui. O quem tem observado, por exemplo, se discute essa questão de migração de fundos, né, de fundos para a poupança, se tem, se não tem. Quem tem observado, pelo menos até agosto, os dados do desempenho da caderneta e dos outros produtos demonstram que ainda não está tendo migração. A poupança cresceu em cerca de 9% nesse período e o saldo dos fundos cresceu 16%. Então, ainda continua sem problemas. Agora, se realmente o governo, a equipe econômica, quiser baixar a Selic além dos 8,75, vai ter que mexer na poupança, senão vai ficar realmente complicado. Tá? Já se fala até que no ano que vem pode ter uma elevaçãozinha, então isso aí, de repente, até pode deixar o governo não implementar mudança neste ano. Esse gráfico aqui mostra o reflexo, que são o número de unidades financiadas com o recurso da poupança. Então, aquilo que eu falei naquele gráfico, quando foram 2 milhões de unidades, poupança e FGTS, a poupança ela teve, só nesses 3 anos, está vendo, cerca de uma média aqui anual de 260 mil unidades. Né? Número que nós só conseguimos ultrapassar em 2008. Ou seja, mais de 20 anos depois é que a gente consegue voltar aos níveis de 80. Na realidade, esse número aqui, para ficar compatível, ele devia ser em torno de 600, 800 mil unidades. Então, vocês veem que aqui praticamente o sistema paralisou. Só não parou porque o crédito imobiliário, nenhum banco, nenhuma instituição que opera crédito imobiliário, ela simplesmente paralisa. Ela o que faz é restringir um pouco mais as condições, vocês conhecem isso bem. Então, nessa fase aqui, os prazos máximos eram 10 anos, a taxa que se praticava era sempre a limite, né? Então,
os bancos, em relação ao valor do financiamento, em relação ao valor da unidade, os bancos reduzem, então eles não, dificilmente eles fecham a carteira, eles restringem e fazem só alguns casos especiais. Então, nós chegamos ao nível que de 2000 financiar 29 mil unidades, coisa que isso hoje em dia está se fazendo em um mês, né? Então, olha o crescimento que ocorreu, a projeção para 2009 é fechar com 310 mil unidades, já temos até agosto aqui 179 mil unidades. Então, vocês veem o crescimento, que também não é uma coisa muito positiva, quando você tem um crescimento tão rápido assim, né? Porque depois você tem que, quando você dá um freio, também tem que ser um freio mais apertado. O ideal era que, se esse início aqui, ele tivesse sido assim, teria sido muito melhor, né? Mas, infelizmente, não foi possível. Então, aqui, ó, em termos anuais, que em 2009, em termos mensais, né? Então, aqui tem uma separação. Essa barrinha aqui são unidades cuja construção está sendo financiada, e essa barra aqui um pouco mais escura são as aquisições de imóveis prontos, tanto novos quanto usados. E aí vocês observam que não houve queda. Está vendo? Houve redução, principalmente aqui no lançamento aí de novas unidades, houve uma retração aí no mercado de construção, não no mercado de aquisição. Isso aqui manteve, isso fica mais evidente. É difícil fazer perspectiva para 10 anos, mas a gente acha que vai ficar aí pelo menos uns 5 anos crescendo uma taxa de uns 15% a 20% ao ano. Acho que a gente acredita nisso. Aqui em termos de valores, aqui, lá era em termos de número de unidades. Em termos de valores, também vocês vejam o absurdo que é. Em 2004, 3 bilhões, né? Em 2008, 30. Ou seja, multiplicar por 10 em 4 anos. Realmente foi uma resposta muito positiva, né? E aqui, em termos de valores, também vocês observam aqui, ó, em agosto, 2 bilhões foram contratados, 3 bilhões e 100, sendo 2 bilhões para financiar unidades prontas, unidades já construídas. Eu tenho também uma separação aqui depois. Aqui só um pouco detalhado. Ou seja, a crise atingiu o país, mas muito suavemente. Estava comentando aqui antes de começar aí a nossa conversa, eu acho que o nosso presidente tinha razão. Foi, felizmente, uma marolinha. No que se refere ao crédito imobiliário, então, nem houve, porque a gente está nos primeiros 8 meses de 2009 com o mesmo valor contratado de 2008. Houve uma pequena reduçãozinha aqui, uma expansão muito significativa, né, no financiamento para a construção, para aquisição, né? Então, é aquilo que eu falei, o fato do programa Minha Casa Minha Vida ter sido editado logo no início do ano, isso deu confiança para as pessoas, então não houve retração, não houve queda na demanda por crédito imobiliário, houve sim uma retração aqui no empréstimo para a construção, que também era de se esperar, né? As próprias incorporadoras, quando viram aquilo, e os próprios bancos, espera aí, então, tem um volume muito significativo que está em construção, vamos terminar primeiro o que começou, vamos avaliar e vamos lançar somente aqueles empreendimentos que têm certeza de comercialização. Em termos de unidades para pessoas físicas, essa barrinha aqui seriam os imóveis novos, a concentração do crédito é para imóveis usados. A relação é mais ou menos para cada um novo, 3 a 4 usados. E essa situação não se alterou nesses 4 anos. Então, o que é que propiciou essa retomada do crédito? Acho que praticamente já conversamos sobre esses itens aqui. A questão da estabilidade econômica é fundamental, né? Redução da taxa de inflação, redução de juros, crescimento econômico e o desemprego caindo.
E a própria redução da TR, né, vocês veem aqui, ó, variação de 2005 a agosto de 2006, a TR, que é o índice que corrige, né, prestações de saldos, que era sempre um bicho-papão do sistema, né, as pessoas ficavam preocupadas quanto vai subir a prestação, a cada reajuste era aquela indefinição. Em 4 anos, quase um crescimento, uma variação de 8% apenas, né. Então, não foi porque uma prestação passou de 1.000 para 1.080, não é motivo para a pessoa deixar de pagar a prestação em 4 anos. Né? Então, isso aqui também foi um aspecto bastante positivo. E os índices de preço tiveram um crescimento um pouco maior, como os salários estão basicamente atrelados ao índice de preço, também houve aí recuperação de salário, que foi muito importante, conforme mostra esses dados aqui do IBGE. Né? Então, está tendo recuperação de renda, as pessoas têm melhores condições de pagar seus compromissos, isso para o crédito imobiliário é fundamental. Né? Estabilidade econômica, desemprego baixo e recuperação de renda é o importante. Esse aqui é um trabalho feito pelo José, um economista, se vocês conhecem, alguns devem conhecer, o José Roberto Mendonça de Barro, que mostra que ele fez esse trabalho um pouquinho antes da crise, ele ainda estava esperando aqui que o crescimento de 2009 fosse em torno de 2%, né? Deve fechar, pelo que se fala aqui, em torno de 0%, né? Mas, com certeza, a partir de 2010, o crescimento econômico volta para 4%, 5%. Essa é a expectativa, as expectativas mais pessimistas que têm sido feitas têm sido nisso. Então, isso é importante, né? A economia continua sinalizando com crescimento econômico e a renda continua sinalizando que haverá crescimento de renda da população. Então, isso é muito importante. Como reflexo dessas condições econômicas favoráveis, se reflete aqui no índice de inadimplência. Né? Então, hoje, considerando a totalidade dos contratos que, com garantia hipotecária ou com garantia por alienação fiduciária, 2,7% apenas estão com mais 3 prestações em atraso. Então, ao observar isso, né, os bancos têm condições de flexibilizar um pouco mais as condições de crédito. Isso tudo é importante na decisão de dar crédito. Né? E aquilo que eu falei para vocês, somente com alienação fiduciária, está vendo aqui, ó, 1,2% de mutuários com prestações em atraso. Então, hoje, para o sistema, no que se refere a crédito imobiliário, inadimplência não é um problema. Tá? Os níveis estão nos percentuais mais baixos da história do sistema, o que é muito positivo. Né? Então, se você tem estabilidade econômica, expectativa de crescimento de renda, você tem inadimplência caindo, ou seja, o banco começa a fazer o quê? Aumenta prazo, financia, passa a oferecer um valor maior de crédito em relação ao valor do imóvel. Com isso, a gente sabe que a capacidade de poupança da população brasileira é reduzida, poucas pessoas têm 50%, 60% para dar de entrada. Então, tudo isso flexibiliza o crédito. Menores juros, né? Saiu no jornal semana passada, foi feito um levantamento, não sei, acho que foi pelo Secov, foi pelo Cresce, nem sei, dos bancos, quais são as taxas que estão praticando em função dos valores dos imóveis, tem taxas bastante reduzidas, e prestações fixas. Com tudo isso aqui, isso também é um dos responsáveis pela expansão do crédito, por quê? Quando você flexibiliza crédito, você coloca mais pessoas em condições de tomar crédito. Né? Você amplia o potencial de tomadores de crédito. Isso fica muito claro nessa tabelinha aqui, que eu fiz só para mostrar um exemplo. Se a gente pegar um financiamento, um crédito de R$100.000, na tabela Price, em 2002 a gente não encontrava um crédito desse com taxa inferior a 12. E também, dificilmente, um prazo superior a 120 meses. Ou seja, para pegar um crédito de R$100.000, comprometendo 25%, a pessoa tinha que ter de renda 12 salários mínimos. Né? Ou seja, acima de 12 salários mínimos é um grupo da população bem reduzido. Só o aumento de prazo, sem mexer nos juros, já reduziu para 8 salários mínimos. Ou aumentou o poder de compra daquela pessoa que tinha 12. Ela passa a ter acesso
a poder tomar não 100 mil, mas 140 mil reais, né? Se você pegar hoje uma operação dessa, taxa no mercado em torno de 10%. E tem banco que estão oferecendo até 30 anos, que está 360 meses. Ou seja, você cai de 12 para menos de 8 salários mínimos. Então, você aumenta muito o potencial do tomador de crédito. Então, isso aqui o importante da inadimplência, da alienação fiduciária. Ela é rápida na execução, é rápida. Mas ela tem que ser encarada não como a rapidez, não como um instrumento que prejudica. Infelizmente, vai afetar aquela pessoa que não teve condições de pagar, mas beneficia todo um outro segmento da população que não teria crédito e passa a ter em função que os bancos flexibilizaram aí as condições. Então, aqui só para, perdão, ou seja, hoje a pessoa consegue pegar um crédito aí de 150 com a mesma renda que ela tinha inicialmente, só podia comprometer, só podia ter um acesso a 100 mil reais. Então, isso é importante, a importância da flexibilização do crédito, você coloca mais pessoas podendo tomar crédito. Então, a flexibilização do crédito associada ao aumento da capacidade, aumento da renda real das pessoas, mais pessoas entrando nos níveis de cima, juntou um potencial tomador de crédito muito, muito grande. Em termos de valor do empréstimo em relação ao imóvel, ao valor do imóvel, apesar de quase a totalidade dos bancos estão oferecendo percentuais de crédito acima de 80%, 80%, 85% e até 90%, a média está aumentando, está vendo aqui, ó, em 2004 era 46%, as pessoas davam 54% aí de entrada. Hoje, na média, 60% é o que representa o crédito em relação ao valor do imóvel. Então, houve aí realmente um potencial de aumento grande, que as pessoas não têm renda, aquilo que eu falei. Agora, diante disso tudo, onde se quer chegar, né? Para onde caminhamos? A gente acredita que aquela relaçãozinha que eu falei para vocês de 2,9, nós já tivemos 10% aqui, ó, né? E por que caiu? Caiu porque aquelas operações, aquele crédito que foi concedido lá no passado, não houve renovação e as operações foram terminando, houve um decréscimo. Então, a gente entende que, no máximo até 2005, deveremos retomar, no mínimo, o patamar dos 10%, que é um índice que já é bem representativo, mas ainda muito aquém dos demais países, né? Então, é possível até que chegue um pouco acima disso. Mas, de qualquer forma, se chegarmos a 10%, já vai ser também, de novo, aqui um crescimento bastante importante. Para isso, existe o déficit habitacional, mas é claro que a gente sabe que o déficit habitacional não vai ser solucionado via crédito, né? O déficit habitacional é solucionado via subsídio, até porque mais de 90% do déficit ele está em famílias com menos de 5 salários mínimos, né? E até 5 a capacidade de tomar crédito é muito pequena. Então, então, acho que vai ser nesses programas. Mas mais importante do que o déficit é que a cada ano, mesmo com déficit de cerca de 7 a 8 milhões, a cada ano cerca de 1.600.000, 1.700.000 novas moradias são construídas, né? Ou seja, para não crescer o déficit, tem que continuar produzindo todo ano 1.600.000, 1.700.000 unidades, né? Se a gente considerar que está se financiando, que a gente, ano passado, financiou 300.000, né, com o recurso da poupança, e esse ano deve ser 310.000, somando com mais umas 400, a gente ainda não vai ter financiado nem 50% desse total. Então, tem um espaço grande a ser ocupado aqui dentro do crescimento normal que tem que haver do parque de domicílios do país. Um trabalho recentemente encomendado pelo Ministério das Cidades, a CDPLAR de Minas Gerais,
diz que acho que até o ano 2023 o Brasil vai precisar construir cerca de 25 milhões de domicílios. O número é grande, né? 25 milhões, o número é grande, mas é mais grande, maior ainda se a gente considerar que o nosso número de domicílios hoje é 54 milhões. Ou seja, em menos de 15 anos vamos ter que construir meio país. É muita coisa, né? Então, tem mercado, e é por isso que o sistema financeiro está acreditando no mercado imobiliário, no crédito imobiliário como o segmento que vai avançar e que vai possibilitar a ampliação do crédito de uma forma geral, né? Vários, banco diretamente não, mas já tem vários fundos procurando ativos, procurando papéis internos lastreados em crédito imobiliário. Por exemplo, tem vários fundos buscando já securitizadoras para comprar CRIs. Então, é uma forma de trazer. Você ainda não está se conseguindo acessar o mercado de capitais interno, mas tem vários investidores estrangeiros já colocando dinheiro no país, até porque o Brasil, nesse momento, é o foco de boa parte dos países. Hoje mesmo, de manhã, tive uma reunião com uma pessoa de uma empresa americana, até conversando sobre um produto que eles querendo saber se tinha, só um parênteses, se tinha mercado aqui para o Brasil. Não vi muito, mas são oportunidades que o pessoal está buscando. Eles querem oferecer um seguro para documentação, ou seja, para garantir que aquele documento não terá... Ele falou o nome, não me lembro, mas ou seja, os países de fora estão buscando alternativas de trazer dinheiro para cá. Estão buscando ver o que pode, né? Nesse trabalho que eu comentei, que o Zé Roberto Mendonça de Barros fez, ele também fez o seguinte, também procurou fazer, para 2008 a 2012, em termos do Brasil, qual é o potencial de crédito de pessoas a tomarem crédito. Não quer dizer que elas vão tomar crédito para comprar casa própria, mas os números aqui mostram que tem potencial bastante grande aqui, né, de crédito aí para ser ocupado. Comentamos, agora tem muita legislação, muitos aprimoramentos foram feitos, o modelo hoje está rodando, mas sempre tem aprimoramentos a serem feitos. E um deles a gente estava até conversando antes de começar aqui a apresentação, que é a burocracia, não do crédito, né? Costumo sempre frisar isso, até porque hoje, se você entra numa agência bancária, colocou o pé, o gerente já tem uma carta de crédito para comprar a tua casa, ele já faz isso. O crédito hoje está fácil. Vi de salão imobiliário. Hoje, os mecanismos de aprovação de crédito, né, os cadastros, permitem que a operação seja bastante rápida. O problema todo é a transação imobiliária, né? As várias certidões que têm que ser solicitadas, né? As pessoas têm que procurar advogados especialistas, escritórios especializados. O processo ainda é muito burocrático e, por consequência, oneroso. No momento em que a família está fazendo o máximo de esforço para comprar ou uma unidade melhor ou pegar um financiamento menor para não ficar tão endividada, né? Então, isso já vem sendo discutido pela ABCIP, junto com o pessoal da Construção Civil, e trouxemos, há uns 5 anos atrás, um pessoal de cartório da Espanha, que é o modelo de referência quando se fala em registro cartorário, e vimos o que é que precisa, como é que a gente pode amenizar isso, resolver essa coisa. Então, desenvolvemos um projeto que a gente está denominando de concentração do ônus na matrícula, que, em linhas bem simples, é o seguinte, ou seja, para a operação ser feita, o comprador ou o financiador só precisaria olhar a matrícula do imóvel. Se ela tiver alguma pré-notação de alguma demanda judicial, tudo bem, mas se não tiver, se a fotografia não estiver lá, não pode depois
não poderia vir a atrapalhar a operação. Com isso, você não precisaria solicitar toda a quantidade de certidões que existem hoje. Então, esse projeto foi, no primeiro momento, entregue ao governo, aí começa naqueles escalões, reúne no Ministério, reúne outro. Inclusive, esse projeto foi apresentado em 2007 ao Lula, numa feira que teve aqui no Salão Imobiliário, e ele ficou tão impressionado que, na época, o Furlan estava para sair, falou, não, você só vai sair depois que implementar isso. E ainda não conseguimos sair do lugar. Mas, até há uns 15 dias atrás, um deputado do Rio de Janeiro, Índio da Costa, apresentou um projeto para a Câmara, também sobre essa questão da concentração do ônus na matrícula. Então, se a gente conseguir implementar isso, aí você pega a matrícula, puxa no computador o crédito, faz a operação. É como se fosse automóvel. Você hoje vai numa concessionária, você vai sair de lá com um Audi na hora, né? A gente até brinca, e o imóvel não vai nem para o Paraguai, né? Ele fica parado ali. Então, a burocracia é muito grande. Então, esse aqui é um projeto que a gente está levando está concentrando muito esforço nisso. E também acho que o próprio Cresce, com certeza, pode nos ajudar bastante. Exatamente. Só um parêntese sobre isso, até essa lei que regulamentou agora a questão do plano Minha Casa e Minha Vida, ela colocou lá uns dispositivos, porque os cartórios, para esse projeto ele ser implementado na íntegra, o ideal era que os cartórios fossem totalmente informatizados, né? Então, hoje já tem, as principais cidades já são, mas o que os donos de cartório reclamam é que a tributação de cartório é como se fosse pessoa física. Então, qualquer investimento que ele faça em informática, qualquer investimento que ele faz, não tem nenhuma dedução no imposto de renda. 48% da renda bruta do cartório é para o poder judiciário. Isso. Então, essa lei que você 11.977, ela permite que o cartório, o investimento que ele faça na informática, ele vai poder deduzir na apuração do imposto. Então, já foi um incentivo para que os cartórios sejam incentivados a se informatizar para, no segundo momento, vir aí a questão da concentração da matrícula. Então, acho que estamos caminhando aí, acho que vai ser positivo. Temos a questão aí da fonte de recursos, né, que é a poupança aí com liquidez imediata, com concentração, como eu falei. Poucos depositantes detêm um volume muito expressivo de saldo. Então, se você implementa a tributação, vai que 40% daqueles 40% tem mais 50% sacam da poupança. De novo, vamos ficar sem recurso para o crédito imobiliário aí por mais um longo período, né? Até porque os outros que não são tributados não vão conseguir repor essa saída toda. E a retirada do judiciário, depósito judiciário, vai afetar a Caixa? Mas ela não faz crédito imobiliário com aquele recurso. Aquele recurso ele fica esterilizado lá. Não, mas aqui vai ser a sua tributação na poupança. O depósito judicial, se ele tiver rendimento da poupança, ele continua sem tributação. Porque o depósito judicial, em alguns casos, tem remuneração pelo índice que o judiciário indica, ou, em algumas situações, rendimento da poupança. Mas o rendimento da poupança vai continuar sendo TR e juros, 0,5% ao mês. Os poupadores acima de 50 mil é que terão tributação. Então, eu creio que isso não alteraria a questão do depósito judicial, mas o depósito judicial, a Caixa não pode fazer aplicações imobiliárias com ela. Não pode. Ela faz aplicações ou com o recurso do FGTS ou com o recurso da poupança. Por isso que o governo quer transferir. Isso. Então, temos aqui a poupança que precisa ser observada, como é que vai ser essa saída, se é que vai ter alguma modificação, né? O FGTS, acho que ele ainda vai continuar por um bom tempo sendo um importante fornecedor de recursos para renda baixa. Ele hoje tem disponibilidades muito elevadas, então, com certeza, tem condições de manter níveis altos de orçamento. Para este ano, são 19 bilhões, né? Então, é um volume muito expressivo e tem um caixa também superior a 80 bilhões de reais. Então, não vai ser por falta de recursos que essas operações que estão nos níveis do FGTS deixarão de ser financiadas. Os recursos têm à vontade. O que precisa realmente é dinamizar o que a gente chama do SFI, que é o mercado secundário. A gente precisa trazer
recursos mais estáveis para o crédito imobiliário, né? Só para vocês terem uma ideia de números, está vendo aqui, tem algumas, esse mercado tem algumas, o mercado que tem colocado alguns títulos, mas o volume ainda é muito reduzido. E, mesmo assim, essas operações que são feitas, como eu chamo de operações estruturadas. Não são operações onde a securitizadora compra compra créditos de pessoas individuais, empacota e emite um CRI. Normalmente são operações para viabilizar um lançamento de uma indústria, são operações estruturadas. Ainda não está cumprindo o papel que era para ele ocupar. Aí, por vários motivos. Um dos motivos que leva a isso é o próprio direcionamento da poupança, aquilo que eu falei. O banco ele tem que ter 65% de crédito no seu ativo, né? Então, ele não pode vender o crédito para uma securitizadora para a securitizadora emitir um papel. Acho que o modelo ele precisa ser ajustado. Acho que o importante não é quem carrega o crédito, o importante é o crédito. Então, se este ano aplica 30 bilhões, o ano passado 30 bilhões, agora mais 30, o ano que vem 35, o banco deu, o importante é que o crédito chegou no mercado, ele não precisa carregar o crédito por 20, 30 anos, se ele tem uma oportunidade de negociar o crédito com uma securitizadora. Mas, infelizmente, o modelo hoje não permite isso, porque se ele vender o crédito, ele fica desenquadrado, mensalmente o Banco Central penaliza, recolhe na reserva dele e remunera pela TR, e ele está remunerando o depositante com TR mais 6% ao ano, 6,17%. Né? Então, para fechar, acho que o mercado, por tudo que tem aí, pela passagem que ocorreu aí nessa crise, onde a resposta foi bastante positiva, a gente entende que vai continuar nos próximos anos, nos próximos 5 anos, de 30%, com um crescimento de em torno de 15% a 20%, então, acho que é possível. Temos que chegar, no mínimo a 10% do PIB, que não é nada de extraordinário, né? Quando a gente analisa os outros países, o ideal é que fosse uns 20% a 30%, já seria um índice razoável, né? E precisamos realmente buscar recursos alternativos. O modelo não pode ficar 45 anos depois com a mesma estrutura que teve da época que foi criado. O mercado, todo segmento financeiro evoluiu. E o mercado de crédito imobiliário continua ou com recurso da poupança, ou com FGTS. Não houve ainda uma modernização do sistema. Então, em termos gerais, esse recado que eu queria passar para vocês. Obrigado. Antes das perguntas, queremos agradecer, Gonçalves, o banho aqui de conhecimento que você nos passou. Pelo silêncio da plateia, deu para se perceber a atenção que você envolveu. As notícias super agradáveis daqui para o futuro. E quanto à matrícula, ela ser anotada, tudo o que acontece no imóvel, aí passaria a transação imobiliária a ser 100% segura. Nós, do Cresce, através do nosso presidente, já trabalhamos muito em cima disso. Infelizmente, o projeto não deu tempo para ele poder entrar, mas estamos atentos a isso, viu? Nossos agradecimentos da diretoria do Cresce e vamos às perguntas. Aqueles que querem perguntar, por favor. Meu nome é Jair Bonilha, eu sou corretor de imóveis. Gostaria, de, em primeiro lugar, agradecer ao palestrante, né, o José Pereira, que pôde realmente nos brindar aqui com a sua palestra. O tema foi muito bom, eu acho que foi muito bem explanado, muito bem pontuado, todos os pontos aí do sistema financeiro. Eu gostaria de colocar um comentário sobre alguns aspectos e deixar também aqui uma sugestão, dado a sua participação em vários órgãos aí, que eu acredito que seja produtivo para todos nós. Primeiro, os aspectos que vem se comentando no noticiário de mexer na poupança,
Eu acredito que se realmente mexerem na poupança, vai ser um desastre daqui para frente. Não deve taxar nada, não deve mexer em nada, não deve alterar nada, deve ficar assim, porque se ela está assim, e hoje muitos olham para ela como o volume de dinheiro é grande, porque recursos estão muito concentrados, é porque ela tem credibilidade. Porque até hoje está mantido alguma coisa que não trouxe nenhum prejuízo para ninguém. Eu acho que a pergunta aí teria que ser feita o seguinte: os recursos desses rendimentos, aonde estão sendo colocados? Porque eu conheço pessoas que vêm a duras penas colocando dinheiro em poupança e esse recurso ajuda a pagar a prestação de imóvel financiado, pagar escolas de criança, tem alguma destinação. Mexer nesses rendimentos e ele começar a cair muito, o dinheiro vai para especulação, vai para outro segmento e vai baixar os investimentos no imóvel. A segunda coisa que eu acredito que também deve mudar, e eu estou sentindo no mercado algumas preocupações, é no sentido do financiamento da alienação fiduciária. Muita gente pergunta, puxa, mas 3 meses se eu não pagar alguma coisa, já perdi o imóvel, vai para o leilão? Eu digo que vai. Realmente você não pode atrasar. Você atrasa o condomínio, você deixa de comer, paga o imóvel, se você não quiser perder. Eu acho que, vamos dizer, no final do um certo período, se isso acontecer, 2 figuras adentram ao processo do financiamento, que é o advogado e é um leiloeiro, por ordem, normalmente, por decisão judicial. Eu acho que antes disso deveria entrar o corretor novamente. Esses financiamentos, em vez de ter cravados 3 meses para já uma imediata iniciação judicial, deveria haver a conciliação. Vamos dar 6 meses aí, e a pessoa, o mutuário, teria que optar pela presença de um corretor. Se ela falar, olha, realmente não vou conseguir pagar, esse corretor sairia ao mercado oferecendo, vendendo esse imóvel, pegando algum recurso e quitando e fazendo esse meio de campo para a pessoa não ter o prejuízo. Você entendeu? É só 2 colocações aqui. Boa noite. Eu queria que o senhor pudesse dar aí uma explanada na questão taxa de juros, prazos, e também falar um pouco dessa parte da documentação que já foi comentada, em relação ao Brasil e outros países. De novo, o Brasil é um dos poucos países, eu participei de uma reunião com o pessoal do Banco Mundial e disse que esse crédito direcionado é Brasil e Nigéria. Então, isso dificulta a questão de juros, porque você tem um produto, né, poupança, que você paga 6, né, e você fica limitado em relação a quanto você pode ir em termos de taxa de juros para o tomador do crédito. Então, hoje, acho que os bancos estão... Os níveis que eles estão praticando hoje, eu acho que eles não têm espaço para reduzir, né, que é o que seria o ideal, se, por exemplo, não reduzir os juros da poupança. Não dá mais para fazer isso. Nos outros países, lá tem a vantagem de não ter o crédito direcionado, não tem a poupança, então o crédito é dado em função do recurso, de quanto o banco paga na captação do recurso. Entendeu? Ou seja, se o banco consegue uma fonte de recurso com taxa menor, ele consegue fazer um crédito com a taxa menor. Né? Então, mas mesmo nos Estados Unidos, as taxas lá, em termos de crédito imobiliário, em torno de 7% a 8%. Né? A grande maioria dos países, principalmente da Europa, trabalham muito com operações com taxas flutuantes, não com taxas fixas, nem com correção. Ou seja, a cada período a operação é repactuada. Então, por exemplo, vou te dar um crédito, como exemplo, você vai me pagar Selic mais 2%. O Selic hoje é 8,75, então um crédito com 11,75. Daqui a um ano, como é que vai estar a Selic? A Selic passou para 10, tudo bem. Então, recalculo a dívida com 10 mais 2 pelo prazo remanescente. Então, é muito comum eles lá fazerem isso. Os países que têm taxas fixas, eles enfrentam alguns problemas de crise. Foi
foi o que aconteceu com os Estados Unidos na década de 80, que quebrou cerca de 3 mil sociedades de crédito imobiliário nos anos 80, porque eles estavam carregados com operações de prestações fixas. As taxas subiram, né, eles passaram a não ter recursos para lastrear isso. Mas o crédito, hoje, em termos de taxa de juros, o crédito imobiliário no Brasil está com taxas bastante competitivas. É claro que o ideal seria encontrar formas para reduzir, mas enquanto continuar crédito direcionado, somente se fosse possível, que eu particularmente acho que não é possível, que isso depende de passar pelo Congresso, e acho que dificilmente vai ter uma proposta no Congresso de reduzir a taxa da poupança de 6 para 4 ou para 5, para reduzir um percentual na taxa do empréstimo. Tá? E em relação à documentação, a Espanha conseguiu resolver isso via concentração, né, e lá é tudo eletrônico, então lá só pedem a certidão da matrícula, e a grande maioria dos países tem processos muito parecidos. Os Estados Unidos tem, por exemplo, o que eles chamam do seguro, né, isso que eu falei hoje, uma pessoa que veio aqui, tem um seguro, se não tem nada pré-anotado lá na matrícula, mas tem uma seguradora que garante que, se ocorrer alguma coisa, a seguradora banca o risco dessa operação. Então, quando não tem um mecanismo que segura, que dê a segurança, tem mecanismos alternativos de seguro que viabilizam o crédito. Porque também, se você não tem segurança, aí voltamos ao que era. Insegurança gera o quê? Preço lá para cima, né? Porque o risco aumenta, né? Então, aí o processo é esse. Obrigado, hein? O processo na Espanha foi diferente do processo americano, né? A crise no mercado americano foi em decorrência das operações mal feitas, né? O crédito concedido para pessoas que não tinham condições de tomar crédito e, muitas vezes, crédito acima do necessário, né? Ou seja, se dava crédito já olhando a expectativa de valorização do imóvel. Então, se o imóvel vale 100 agora, o banco já dava crédito de 110, porque daqui a um ano o imóvel valia 120, e como você amortizava, a garantia voltava. Já estavam trabalhando nesse nível. Trouxemos alguns especialistas americanos, tinha muito, por exemplo, muita irregularidade em renda, né? Como não tem muita comprovação, ele até citou o caso. As situações eram mais ou menos o seguinte: você vai em casa, você tem a renda lá do marido, aí a tua esposa, aí ela não trabalha, mas ela toca piano, tá bom, ela dá aula de piano, $500 de salário. Isso entrava como comprovação de renda, ou seja, operações que dariam, assim que tivesse um probleminha, ia ser um drástico. Na Espanha foi um pouco diferente. A Espanha, na realidade, foi um nível de atividade acima da capacidade dos espanhóis. Lá, o número de moradias é quase 2 por família, né? Muita compra de unidades feitas por estrangeiros, que, quando tem crise, se comprar financiado também se retrai. Então, na Espanha não tinha mais para onde se expandir, né? E no momento em que vem a crise, né, as pessoas começam a pagar e o preço dos imóveis também começa a despencar. Nós já tivemos isso em algumas oportunidades aqui também. Acho que uma grande, vamos dizer assim, encrenca na coisa, é que não se passava dinheiro direto do sistema bancário para o vendedor do imóvel, e sim para o comprador. Em virtude disso, os valores, muitas vezes, eram distorcidos, né? Na realidade, lá, além do crédito, lá nos Estados Unidos, além do crédito para comprar o imóvel, eles também têm muito crédito com a garantia do imóvel. Esse que é o principal problema. As pessoas tinham imóvel não hipotecado, ou, de repente, eles olhavam, não, a relação garantia está em 70%, 80%, pega mais 20%. Então, era muito comum dar esse crédito adicional para a pessoa fazer o quê? Viajar, fazer outras coisas. Então, isso é o país do crédito. Lá, aquela relação que nós atingimos agora, 45%, lá é superior a 200%. O americano é um povo altamente endividado, né? Então... Professor, desculpa, mas... Então não é comigo. Me cutucaram aqui para questionar.
A minha pergunta acho que já foi respondida, mas vou acrescentar. Eu acredito que essa taxa praticada de, em média, 9% no crédito imobiliário é altíssima e isso vai dar quebradeira também. Porque se a inflação é 4,5%, o salário reajusta 4,5%, 5%. Então, é impraticável o brasileiro pagar 9%, 10%. Não. Vai dar quebradeira isso. Não. Deixa eu explicar por quê. A Selic nos Estados Unidos é 0,25%. Não é juros. Não é taxa de juros que leva à inadimplência. A taxa de juros, ela permite que a pessoa tome mais crédito ou menos crédito. A função da taxa de juros é essa. Não é a correção, não quer dizer que as prestações vão ser anualmente aumentadas em 7%. Se a correção for zero, você calcula uma prestação agora de 100, com a taxa de juros de 1, 2, 3, 50, a prestação vai ser 100, não importa. A questão da taxa de juros ela é importante para a pessoa acessar o crédito, tanto a taxa de juros quanto o prazo. Ou seja, eu coloquei aqui, ó, tem operações de 300 meses, de 25 anos, de 30 anos. Aí as pessoas falam, poxa, mas vou ficar 25, 30 anos pagando isso? Não é isso, até porque o prazo médio dos financiamentos, eles, na média, terminam na metade do prazo. Mas é importante que o sistema tenha condições de dar esse prazo, porque é ele que viabiliza a pessoa, naquele momento, com aquela renda que ela tem, comprar aquele imóvel. Então, é aquele prazo, aquela taxa que permite que a prestação dele seja R$500. Para não pagar aluguel. Exatamente. Depois, é claro que a pessoa vai ter se ele está pegando financiamento de 30 anos, ele vai ter, ao longo do tempo, várias oportunidades de amortizar a dívida, até usar o recurso do FGTS para isso. Então, isso é importante. Agora, muita gente confunde isso. A taxa é 9%, então, a cada ano a prestação vai aumentar 9%. Não. Se a prestação for 100, se a correção for 0, a prestação fica na tabela Price 100 durante da prestação número 1 à prestação número 300. Como os bancos, boa parte dos bancos faz o sistema SAC, né, e vocês que... eu também até esqueci de falar, uma das coisas também que viabilizou aí a expansão do crédito foi o próprio convênio que vários bancos fizeram com imobiliárias também, né, até para dar condições mais favorecidas, também ajudou. Ou seja, vários bancos eles estão oferecendo não a tabela Price, que sem correção seria uma prestação constante, mas o SAC, né, que é uma prestação um pouquinho maior, mas ela tem uma queda ao longo do prazo. E essa prestação no SAC, ela suporta correção sem se alterar. Então, os juros, ele é muito importante. Não estou dizendo que ele não é importante, mas ele só define o momento de abrir a porta e entrar no sistema. Dali para frente, para o mutuário é indiferente. Se ele teve condições de renda para pagar aquela prestação inicial de 100, a não ser que ele fique desempregado, porque se ele teve para entrar, ele vai ter que ter condições de pagar o 100 até o final do contrato. Exatamente. Tem? A prestação tem o seguro. Tem. Desemprego não. Isso. Aproveitando, ou seja, além do financiamento, além da prestação de amortização de juros, tem o que foi falado aqui, a questão do seguro para cobrir a morte ou a invalidez do mutuário, caso ele venha a falecer, para que não tenha que se cobrar da família. Já perdeu o principal cabeça da família lá, ainda vai ter que pagar a prestação. Ou, de repente, se ocorrer algum problema com o imóvel, a família dificilmente tem recurso suficiente para recompor o imóvel. Então, os danos físicos. Isso é obrigatório de acordo com a Lei 10.977, essa contratação. Boa noite. O meu nome é Lilian, é que eu tenho uma dúvida, né? Eu trabalho em imobiliária, né? E como eu já vendi apartamentos, ou à vista, ou com financiamento que a pessoa dava 20% ou 30% de entrada, então eu atendo vários clientes que falam assim para mim, né? Eu quero financiar
o valor total do imóvel. Aí a dona da imobiliária, ela fala assim, esquece, passa a régua, passa para o próximo. Aí eu falei, não é possível. Eu falei, não, passa para o próximo. Então, eu gostaria de saber se porque a gente liga para a Caixa Econômica Federal, eles não sabem direito o que responder. Cada um fala uma coisa. Um fala uma coisa, outro fala outra. Parece que eles não têm firmeza no que eles estão falando, né? Então, eu gostaria de saber se tem realmente como, se tem essa possibilidade de financiar o valor total do imóvel e se tem uma renda determinada para isso, né? E a outra pergunta para o senhor responder assim, que eu não entendi direito, é Minha Casa é Minha Vida, que também a dona da imobiliária fala, esquece esse negócio de Minha Casa é Minha Vida, você vai perder tempo saindo com o cliente. Essas duas perguntas que eu gostaria, se o senhor pudesse me responder. Claro. Primeiro, financiar 100% do imóvel. Né? Ou seja, você emprestaria, ou você venderia um imóvel. Ou seja, você acha possível ter um financiamento de 100% do imóvel? Imagina uma pessoa que já tem um mau caratismo, pega um financiamento de 100% do imóvel, o que ela vai fazer? Não paga nem a primeira prestação, porque ela recebeu o imóvel, não trocou nada, o banco entrou com... Ou seja, isso não tem como, isso é impossível. Impossível, ou seja, todo o sistema, é claro que o comprador, ele tem que aportar alguma coisa ali, ele tem que participar com alguma coisa. Exatamente, se não pega uma pessoa, a primeira coisa que ela faz é o seguinte, para de pagar, no mínimo, considerando que a alienação fiduciária fica 3 meses sem pagar, mais 3 meses que enrola até fazer o leilão, ficou 6 meses sem... Com certeza, 100% impossível. Se tiver algum banco que faça isso, manda prender, porque ele está maluco. Tem alguns casos seguintes. A Caixa Econômica, ela faz, nos empreendimentos que ela faz para a construção, ela tem um modelo um pouco diferente. Né? Ou seja, ela já individualiza a operação no momento da construção. Tá? Então, ela dá 100% do financiamento do crédito para a construtora, mas durante a fase de construção, o mutuário está pagando as prestações. Então, quando o imóvel vai ficar pronto, daí a 18, 24 meses, o que aconteceu? Ele já deu a entrada dele de forma parcelada. Teve um financiamento de 100%, mas já começou a... Então, não existe financiamento de 100% para a pessoa pegar a chave e entrar no imóvel. Isso seria loucura. Né? A gente viu, os Estados Unidos foi uma parte, foi esse problema. O esquece, dentro daquela tabelinha que eu mostrei, o esquece é abaixo de 4 salários mínimos, esquece. Não, aí é uma operação normal, como se fosse, vai ser com recurso do FGTS, é uma operação normal, com crédito e com tudo. Tem, aí... Isso, exatamente. Se a operação for feita com recurso do FGTS, tem a Caixa até acho que vai até financiar até 90%, 95%, depende do valor, nunca 100%. Tranquilo. O que vai ver é o seguinte, esse programa Minha Casa Minha Vida, ele tem algumas condições para a operação se enquadrar nele. Por exemplo, tem que ser um imóvel novo, tem que ter o habite, depois vocês, normalmente é imóvel usado, não é isso? Então, está fora do plano Minha Casa Minha Vida. Vai, perfeito. Pois não, deixa eu fazer a pergunta que eu estou com o aparelho aqui em mãos, por favor. Boa noite, meu nome é Levi. A minha pergunta ela está relacionada à classe dominante e à classe dominada. O IBGE, desde 2003, vem apontando que 10% da população no Brasil detém, na verdade, 90% de nossas riquezas. E 90% da população detém 10% de nossa riqueza. Dentro dessa linha de pensamento, sabendo nós que o sistema financeiro
ele está sempre do lado da classe dominante, há todo esse pensamento positivo, com todo respeito à sua palestra? Primeiro, não é um privilégio do Brasil concentração de renda. Existem até estudos e existe até uma teoria dos famosos 20-80. Né? Tudo é 20-80. A gente viu agora o G20 detém 80% do PIB do mundo. É isso aí. Ou seja, todos os países têm um maior ou menor grau de concentração de renda. Não é um privilégio nosso. 600 milhões e 700 de novas moradias. E o sistema financeiro não vai poupar esforços para dar crédito a quem tem condições de tomar crédito. Isso é que é importante. Banco não opera com dinheiro dele. Banco faz aquela ponte, ou seja, são pessoas que poupam, né, que adiam o consumo, por isso poupam, e tem outras, as famosas, ou seja, 80% das pessoas poupam em menor ou maior grau. Quando poupam, adiam o consumo para frente, porque 20% das pessoas têm uma posição inversa. Eu não quero esperar poupar para comprar um imóvel de 100, 200 mil reais. Eu quero comprar agora. Eu não tenho recursos. Quem vai me emprestar esse recurso? Quem está poupando. O banco apenas faz a ponte. Paga aqui, exatamente. Pega aqui, você se habilita a colocar na poupança rendendo 6%, tudo bem, coloca aqui. Você quer um financiamento, aceita pagar 10%, tudo bem, toma o crédito aqui. O banco só faz a ponte. O recurso dele fica para garantir a quebra da operação. Então, isso. Hein? Isso, exatamente. Gente, acho que temos que poupá-lo, né? Já foi bem enriquecedor isso aqui. Uma última pergunta. Mais uma, que ele está pedindo faz tempo e depois... Ele manifestou várias vezes e não conseguiu falar. Eu queria agradecer a oportunidade, José Pereira, e queria dar uma sugestão. Eu acho que aquele que toma o dinheiro pelo sistema teria que abater isso no imposto de renda no exercício seguinte. E eu acho que é uma briga, o senhor como representante, isso eu acho que o brasileiro devia lutar bastante em cima disso. É uma sugestão e eu acho que todo mundo aqui é favorável a isso. Perfeito. É a única coisa que diferencia, e o resto do sistema está indo muito bem, e além da concentração que eu acho que vai acontecer, os cartórios, sou filho de cartorário, os cartórios vão chegar a esse denominador comum, há interesse... Você entendeu? É que, evidentemente, existe no interior do Brasil cartórios que são deficitários. E não se esquecendo, cartorário recolhe 48% das custas dos emolumentos diariamente para o governo. Sendo que mais 1%, que era antigamente para a Magis, aqui em São Paulo, que era para a magistratura, que agora que é para a Santa Casa. Então, isso é que dificulta. Tem que ter linha de crédito para os cartórios também. Os pequenos cartórios, principalmente. Essa colocação aí da questão do imposto, de abater a parte dos juros do financiamento na declaração de renda, acho que é muito bem colocado. Já tivemos no Brasil isso até meados da década de 80. Vários países têm isso. Inclusive, essa foi uma das propostas que a ABCIP apresentou ao governo quando se começaram a estudar algumas medidas para minimizar os impactos da crise sobre o mercado imobiliário. Então, o que a gente colocou? Tem vários empreendimentos que estão em construção, não podemos ter uma crise onde o comprador não concretize a compra. Então, acho que alguns mecanismos podem ser feitos. Um deles foi exatamente isso, permitir que as pessoas abatam parte dos juros no imposto de renda. A gente até tinha colocado por 3 anos, até para que as pessoas não adiassem a compra. Então, as compras feitas as transações imobiliárias em 2009, 2010 e 2011, nessas poder abater os juros do financiamento no imposto de renda. Mas o governo não conseguimos emplacar a ideia, porque já decide, não, mas aí quem paga imposto de renda, o famoso lá, os 10%, são esses que ganham
são esses que pagam, os 90% abaixo não pagam imposto, então não vou beneficiar esse público e estamos num período pré-eleitoral. Mas é importante. Fechar lá a última. Não, a última foi com ele, mas, por favor, é breve. Por favor. Boa noite, professor. A minha pergunta é o seguinte: as nossas taxas de juros elas estão muito ligadas à renda das famílias, né? Isso se torna, se a pessoa ganha uma renda um pouco maior, a mordida da taxa de juros é um pouco maior. Por que hoje no Brasil não se estuda assim uma taxa mais assim unificada para o setor imobiliário? Não, o que determina a taxa de juros não é nem isso. O que determina a taxa de juros é quanto os bancos pagam na captação do recurso. O que existe hoje é por que alguns bancos oferecem uma taxa de juros um pouco melhor para imóveis um pouco mais baixos, não para uniforme. Um parênteses, eu falei para vocês daquela caixinha lá dos 65%. Né? Então, em 2005, houve uma medida do Conselho Monetário Nacional para induzir os bancos a financiarem operações, baixarem um pouco o nível das operações para renda menor, até já que é onde está concentrado o déficit. Tem um mecanismo que diz o seguinte: naquela caixinha lá dos 65%, se você der um crédito, por exemplo, para um imóvel que seja até R$150 mil, esse imóvel ele entra na caixinha, não se dá 80, não por 80. Ele entra com um multiplicadorzinho, ele entra por 120. Se além de você financiar esse imóvel menor, você reduzir a tua taxa de juros de 12 para baixo, você vai ter um incentivo. Cada vez mais essa operação ela tem um peso maior naquela caixinha dos 65. Tá? Então, é isso. Aí, como o banco ele tem que fazer a aplicação, muitas vezes ele reduz só para baixo, mas não dá para cima, porque ele está limitado por quanto ele paga na poupança, que é o 6,17, mas tem uma contribuição para o fundo garantidor de crédito, tem o custo operacional. Ou seja, hoje, para captar poupança, custa entre 8% e 8,5%, sem correção monetária. Então, quando o banco faz uma operação a 9,10, ele já está ali no limite do que ele pode reduzir. Então quer dizer que nunca teve ligado ao rendimento daquele comprador? Não. Está por decorrência, porque é de se esperar que quem pega um crédito mais baixo são as pessoas de menor renda. Mas se a pessoa tiver uma renda alta e quiser pegar um crédito de R$50 mil, já vai ter a mesma taxa de um outro. Não tem esse tipo de distinção. Assim como os bancos também não fazem condições diferentes, ou pelo menos não tem visto, para se o imóvel é novo ou se o imóvel é usado. Normalmente não tem esse tipo de diferenciação. Obrigado. Tá, então, acho que para fechar, eu só queria agradecer aí o tempo de vocês terem me aturado e fazer da minha satisfação de estar participando aqui com vocês. Tá? Muito obrigado. Muito obrigado.